Fala investidor e investidora, vamos para esse vídeo da nossa série Economia para 2024. Se você perdeu, fizemos dois vídeos. O primeiro sobre economia internacional e o segundo sobre economia brasileira, os riscos, as perspectivas, o que você precisa saber para ficar bem informado na hora de investir. Hoje eu trouxe um convidado especial, Vinícius Romano. Fala, Vini, beleza? Fala, Sung. Fala, pessoal. Nosso analista, head de renda fixa, um dos caras que com mais conversa, troca ideia, porque macro e renda fixa estão juntos, né? Andam quase todo dia ali, um reflexo do outro. E aí, o tema que a gente não pode deixar de falar, que é Selic e os impactos para a renda fixa. Depois do Banco Central sair dos juros de 2% para chegar a 3,75%, em 2023 começamos um ciclo de corte de juros. Só que essa movimentação, né, Vini, ele tem impactos diretos na rentabilidade dos títulos. Você abriu lá o seu app, às vezes do banco, tem o CDI do banco, 100% do CDI. O CDI é atrelado à Selic. Então, exatamente. Como que você enxerga aqui todo esse cenário para a Selic em 2024, os impactos da renda fixa? O que está chegando? Acho que começando do começo, né, o pessoal que está investindo aí desde a pandemia, quem começou a investir um pouco mais recentemente, viu o inverso, né? Viu a alta dos juros, então começou a pegar lá as taxas bem baixinhas, em 2%, pegava às vezes um pré-fixado a 6%, né? Isso os mais longos. E aí, quando a gente teve o ciclo de alta tão forte quanto a gente viu, né? Começou em 2021, foi até 2023 praticamente, até 2022, né, que chegou até em agosto ali, o Banco Central chegou nos 13,75 e parou, né, só manteve até durante um ano. Mas esse movimento todo, né, causou desvalorizações nos preços, então quem tinha, né, esses títulos na carteira, principalmente aqueles títulos de prazo mais longo, viu uma desvalorização desses títulos, né, por conta da marcação a mercado. A gente até já falou aqui sobre marcação a mercado em outros vídeos do canal, vou deixar aqui até o link para você assistir. E com isso, né, agora é o cenário inverso, então a gente começou a ver a queda dos juros, como você falou, lá em agosto o Banco Central começou a cortar, e para quem já tinha os títulos na carteira a uma taxa um pouco mais elevada, então você tinha lá pré-fixados a 12%, estou arredondando aqui, né, IPCA+, próximos de 6%, mais ou menos nessa faixa, já começou a ver também algumas valorizações. Então, acho que agora é um pouco do cenário inverso. 2024, agora falando de perspectivas, né? Agora que a gente já falou o que aconteceu brevemente, eu acho que 2024 é bem certo que o Banco Central vai continuar com o ciclo de queda. Acho que a grande questão que a gente pode discutir aqui é até onde vai esse ciclo de queda, né? Hoje a gente tem uma Selic aí em 12,25 no dia que a gente está gravando aqui esse vídeo, mas já tem outras duas quedas, no mínimo, aí encaminhadas, né? Então, uma para dezembro agora e a outra para janeiro, né, para a reunião. E a tendência é que isso continue, né? Até você pode passar um pouco da sua visão, depois a gente volta na renda fixa de novo. Bom, pessoal, a gente enxerga aí, dado que uma inflação segue em trajetória baixista, não só a inflação cheia, mas os diversos grupos, preços livres, preços de serviços, núcleos de inflação, índice de difusão, são todos os economês, mas no fundo, quando a gente olha todos esses componentes, a gente vê que está desacelerando. E fazia tempo que a inflação terminava dentro do intervalo da banda estipulada pelo Banco Central, Conselho Monetário, né, que aí engloba outros agentes do governo, mas de qualquer forma a gente está dentro do intervalo estipulado, o que é bastante positivo. As expectativas de inflação, quando a gente olha no Focus, estão relativamente estáveis, estão caindo, para o final de 25 e 26 está um pouquinho acima da meta, a gente fala que está parcialmente ancorada há semanas, há meses até, falta um pouquinho para ela cair para quase a meta, né? Porque ainda tem alguns riscos pela frente, risco fiscal, quem vai ser o novo presidente do Banco Central em 2024, dado que o Roberto Campos, até onde eu entendo, ele não deve continuar, né? Deve entrar alguém mais alinhado aos interesses do governo. Então vamos ver como que vai acontecer isso. Mas de qualquer forma, dado esse cenário benigno, inflação controlada,
Atividade segue resiliente, mas sem grandes pressões. Cenário internacional está, de certa forma, corroborando. Risco fiscal em relação pós-eleições está muito mais baixo, mas existe. De qualquer forma, tudo isso tem contribuído para que o Banco Central venha cortando juros. E aí a gente fica à espera de até quando. E aí os próximos dados, principalmente ali a partir de fevereiro, janeiro e fevereiro, a gente vai entender se o cenário continua positivo ou não, para o Banco Central manter a velocidade atual ou vai ter que reduzir um pouquinho, dado que o risco aumentou. Nossa perspectiva é que a Selic termine ano que vem 9,75, pouco acima das projeções do Boletim Focus. Mas com os dados que a gente tem, é o que dá para apurar, né? Até a gente está um pouquinho acima, né, do mercado, né? O mercado espera uma Selic aí em 9,25, se a gente pegar o Boletim Focus. E eu ia dizer justamente isso, né? Qual que seria a nossa expectativa para a Selic, mesmo que fosse aproximada ali, se 9,5, 9,75 estaria de bom tamanho. E acho que é mais ou menos isso, né, que você comentou. E aí, assim, acho que para renda fixa, né, o impacto que a gente tem, por mais que a gente já, na verdade, justamente porque a gente já sabe que o juro vai continuar caindo, a gente já tem uma trajetória precificada para esses juros, né? Então, quando a gente olha para a curva de juros, né, que é formada pelos contratos futuros de DI, né, que é basicamente o que o mercado espera para o juro lá na frente, para alguns vencimentos específicos, a gente vê que essa trajetória já é de queda. Então, o mercado já espera que a Selic vai continuar caindo. A questão é justamente esse ponto, né? Se vai até 9,25, se vai parar nos 9,75, se vai parar acima de 10, né? Que tem alguns economistas que acreditam que não baixa de 10 a Selic no ano que vem. E aí pode ser por conta do fiscal, pode ser por conta do cenário externo, que também acho que é um risco relevante. E aí a questão é essa, né? Se você acha que, por exemplo, né, na curva hoje os economistas esperam uma Selic de 10 e você acha que vai para 9,25, pode ser interessante comprar muitas vezes um pré-fixado, né? Porque você tem aquela relação inversa de, se a taxa de juros cai, o preço do título sobe, então, né, se você acha que na sua projeção a taxa é menor do que a do mercado, você teria mais ganhos, né, do que o que está atualmente. Então, e o contrário também é verdadeiro. Então, aquele cenário que eu comentei no começo do vídeo, né, de lá em 2022 a gente tinha taxa baixa e foi para a taxa lá em cima, né? A taxa subiu, então o preço do título caiu. Essa é a famosa, né, marcação a mercado. Basicamente, né, você tem essa relação inversa, influencia diretamente aí no preço dos títulos pré-fixados e também nos indexados à inflação. Então, aqueles Tesouro IPCA+, né, que você tem ali o IPCA mais alguma coisa, você tem esse impacto da marcação a mercado, e se você espera que as taxas vão cair, pode ser um título interessante também. No caso do IPCA, você tem o componente da inflação, então também se você pega um governo aí que, tem algumas incertezas do lado dos gastos, tem às vezes um pouco de risco fiscal, né, um governo que hoje tem os problemas de arrecadação, né, os desafios de arrecadação, mas por outro lado tem a questão dos gastos que ninguém quer cortar. Então o IPCA+, às vezes pode ser um escape também, né? Eu acho que você pode ganhar na queda dos juros na parte pré-fixada do título, vai cair a taxa, e na parte do IPCA você ganharia ali, né? Você teria uma inflação um pouco maior, dada essa característica do governo. Mas aqui a gente fala com os dados que a gente tem hoje, né? É difícil de saber exatamente o que vai acontecer. A gente tem a meta a ser cumprida também para o ano que vem com essa regra nova do arcabouço fiscal, que a gente não tinha ano passado, né? E aí, por fim, acho que os pós-fixados, né, você até comentou um pouco no começo, eles têm uma relação direta com a Selic, né? Então, você pega um título ali que rende um percentual do CDI, ou o próprio Tesouro Selic, que vai render a variação da taxa Selic ao ano, você vai ter uma relação direta. Então, se a Selic cair, não quer dizer que você vai perder dinheiro, você só vai passar a render um pouco menos, e se a Selic subir, você rende mais. Então, a 13,75 o pessoal estava adorando, né? Agora está caindo um pouquinho, né? Ainda está alto, na minha opinião, 12,25 ainda está bom, né? Vai para 11,75, 11,25 talvez. Então eu acho que ainda está bom, mas vai ser um rendimento um pouquinho menor. Então acho que esses são os 3 caminhos ali que existem na renda fixa, e acho que um pouco do que a gente espera para eles é um pouco disso, tá? Tem um ponto que você comentou uma hora, que se você espera que a sua Selic seja menor que o mercado, mas é muito difícil para o investidor
saber quando que vai ser. Aí a gente sempre, cara, não tente adivinhar, Sim. né? O que você acha que o investidor, quando olha, teria que fazer, por exemplo? Eu acho que é olhar, o que eu digo assim, né, o que você espera em comparação com o mercado, é pelo menos a tendência ali, claro, ninguém sabe quando exatamente vai virar ali, quando que a curva vai começar a cair ou quando vai começar a subir, isso é muito difícil de saber, né, é quase um trabalho ali de vidente, né, que ninguém consegue adivinhar. Mas eu acho que você pelo menos entender o que está acontecendo, os fundamentos, e aí você falou, né, a gente tem um trabalho muito em conjunto aqui, que é macroeconomia e renda fixa, que são dois mundos muito ligados, né? Então acho que você entender os fundamentos, isso já ajuda. E isso falando de títulos que são emitidos pelo governo, né? Se você for comprar, por exemplo, um título privado ainda, que é emitido por uma empresa, aí você, além de entender isso, né, os fundamentos macro, você precisa entender e avaliar o risco de crédito da empresa, né? Se aquela empresa vai conseguir te retornar o dinheiro que você combinou com ela ali, né? O empréstimo que você combinou com ela, ou não, né? Então, além da parte dos fundamentos macro, você precisa entender também a parte de crédito, né? Qual risco aquela empresa representa para você ao investir nela. Mas acho que falando de títulos públicos é basicamente entender o momento do ciclo que a gente está, até onde esse ciclo pode chegar. E quando a gente fala de projeções aqui, né? Claro que o investidor individual talvez não faça todo esse trabalho, né? Mas a gente faz. Então acho que a gente tenta passar um pouco disso, né, nos relatórios, nos plantões de dúvida que a gente tem, até nos próprios vídeos aqui que a gente grava, né? Claro que com um pouco menos de profundidade, mas acho que essa é um pouco da ideia aqui. Boa, então só para resumir, a gente está com perspectiva de queda da taxa Selic, tá? A nossa projeção de 9,75 e a pergunta principal para 24 é até onde isso vai, até onde a Selic vai cair. E isso terá impactos diretos na renda fixa, tanto para o pré, para o pós e até atrelados àqueles à inflação. A inflação. É aquele negócio da surpresa, né? Às vezes, que a Selic vai cair todo mundo já sabe, né? Então isso já está precificado, né, no mercado. Então, para você ganhar além do que você contratou, você precisaria de uma projeção diferente, né? Ou mais otimista ou mais pessimista. E aí, a depender do resultado do seu cenário, você toma uma decisão ali para os ativos, tá? Se você gostou desse conteúdo, dê um like, deixe seus comentários, siga o canal da Suno e se você perdeu alguma informação sobre economia brasileira, sobre economia internacional, acesse os 2 vídeos anteriores dessa série que a gente está fazendo aqui com economia para 2024. Hoje tivemos o convidado, valeu Vini. Valeu Sung. E se você quiser acessar os conteúdos de macroeconomia e renda fixa, assine a Suno Premium e temos uma oferta especial para você. A Suno Premium está R$1 por 15 dias. E aí você vai poder entender um pouquinho mais. O Vini tem uma carteira, né, Vini? Se quiser falar um pouquinho Exatamente. da sua carteira recomendada. Exato. A gente lá tem ativos de renda fixa brasileiros, então divide lá em ativos, né, títulos públicos, títulos bancários e títulos corporativos. Então, basicamente títulos públicos e privados, né? Só que dentro de privados também tem vários tipos de títulos diferentes, né? Os bancários ali, emitidos por instituições financeiras, os corporativos, que são as debêntures, os CRIs e os CRAs, e aí a gente faz todos eles, né, divididos ali na carteira, com os conteúdos em relatório e também em plantões de dúvida ali, né, em vídeos que a gente faz quinzenalmente. E também na Suno Premium você tem acesso aos relatórios de macroeconomia. Eu, o Rafa, que é outro economista aqui da casa, a gente escreve sobre política, economia internacional, setores da economia brasileira, como crédito, setor de energia, um pouco mais setorial. E também não podemos deixar o Suno Minuto, que é uma ferramenta nova da Suno, que nós analistas, economistas, estamos mais próximos aqui dos assinantes, com comentários sobre fatos relevantes. E acabou de sair um fato na notícia ou pela empresa, ou até na economia. Estamos lá fazendo um comentário, aproximando você das melhores análises, né, para tomar as melhores decisões de investimento. Então, isso aí, agora não tem mais desculpa para não conhecer, né? Exato. R$1 para usar 15 dias de teste tá ótimo. Bom, é isso, pessoal. Chegamos ao fim dessa série de vídeos. Não perca e teremos um grande ano pela frente. Nos acompanhe toda essa evolução de cenário para você novamente ter os melhores investimentos. Até mais, pessoal. Valeu, Obrigado. pessoal.